Quando atiramos uma pedra num lago, formam-se ondas que se espalham em todas as direções. O mesmo ocorre quando fazemos amigos. Um estranho hoje, um amigo amanhã e, finalmente, um amigo para Deus. Quando alcançamos os outros e demonstramos que nos importamos com eles, e quando conquistamos sua amizade, eles conhecem o Mestre e descobrem que ele também se importa. Porém, dar o primeiro passo, fazer o primeiro contato, é quase um desafio. Mas uma vez bem-sucedido, torna-se compensador. Hoje aprenderemos técnicas que levam ao sucesso à medida em que Mark Finley partilha seu método de construir pontes ao fazer amigos para Deus. Era uma daquelas noites frias de Chicago no outono. Bill caminhava pela rua naquela noite escura. Milhares de folhas passavam por ele, porém mais pensamentos passavam por sua mente. Quem sou eu? Qual o significado da vida? A vida tem algum propósito digno? E enquanto caminhava, sentindo um peso nos ombros e uma ausência de paz, ele, com desgosto, chutou uma pilha de folhas. Ao fazê-lo, um pedaço de papel voou de lá. Automaticamente, ele a pegou, dobrou e colocou no bolso. Ao chegar em casa, naquela noite, lembrou-se do papel e o pegou. Era um convite para a série evangelística que fiz em Illinois. Enquanto lia, ele pensou: estas são as respostas para as perguntas que eu tenho feito. E Deus o levou para aquela reunião. Mal sabia ele que aquele pedaço de papel causaria uma mudança radical em sua vida. Em todo o mundo, há homens e mulheres que estão fazendo perguntas. Perguntam a si mesmos qual é o significado da vida, qual é o propósito da vida. No seu íntimo, eles se questionam. Recentemente, a equipe de pesquisa de Bell e Associados entrevistou diversos americanos para saber o que eles mais perguntam nos dias de hoje. Quais são as perguntas religiosas mais frequentes no homem comum da América? E Bell e Associados descobriu que estas 5 perguntas são as que as pessoas mais fazem. Como superar a solidão? Como controlar o estresse? Como encontrar paz interior? O mundo está indo para o caos, está se dirigindo a uma guerra nuclear? Se Deus é amor, por que existe tanta dor e sofrimento no mundo? Homens e mulheres em todo o mundo fazem estas perguntas. E o Espírito Santo está fornecendo meios para as respostas. Deus tem meios de unir aqueles que têm as respostas com aqueles que têm as perguntas. É desejo de Deus que, ao descobrirem respostas na Bíblia, tornem-se elos de uma corrente que desce do céu para tirar as dúvidas das pessoas quanto à verdade e quanto ao erro. Aqui no capítulo 8 de Atos, temos um homem com perguntas. Deus fez com que este homem com perguntas se encontrasse com quem tinha respostas. Quem era o homem? O eunuco etíope, está certo. E quem era o homem que tinha respostas? Felipe. Encontramos esse relato em Atos capítulo 8, versículos 29 e 30. O Espírito Santo fez com que Felipe estivesse no lugar certo, na hora exata, porque no fundo do coração daquele homem havia perguntas que precisavam ser respondidas.
Atos 8, 29 a 31, lemos. Então o Espírito disse a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Felipe viu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Que livro lia aquele eunuco etíope? O livro de Isaías. Lia sobre as profecias da primeira vinda de Jesus. O tempo era aquele. Havia uma expectativa pelo Messias. Por todo o mundo, as pessoas aguardavam a primeira vinda do Messias. O mesmo acontece hoje. Em todo o mundo, as pessoas estão esperando a segunda vinda do Messias. Vêm os desastres da natureza, vêm os terremotos, a fome, as guerras. Reconhecem a violência nas ruas das cidades, preocupam-se com a pornografia, a imoralidade, preocupam-se com a violência de nossos tempos. Sentem que estão vivendo as vésperas de uma crise estupenda. Estes homens e mulheres olham para fora de si mesmos. Alguns deles estudam as profecias de Daniel e Apocalipse por conta própria e procuram então alguém com respostas. Eu gosto do comentário de Ellen White sobre a história do eunuco etíope. Ela diz em Atos dos Apóstolos, página 109, leiam comigo: muitos há que estão lendo as Escrituras sem compreenderes o verdadeiro significado. Quantos há? Ela diz que há muitos em todo o mundo. Há alguns em sua comunidade? Em sua cidade? O que estão fazendo? Em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu. Muitos. Quantos? Muitos. Onde se encontram? No limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. Estão lendo a Bíblia. Preocupam-se com o nosso tempo. Há muitos homens e mulheres honestos. Muitos deles têm assistido nossos programas de televisão e rádio. Muitos foram incentivados a ler a Bíblia. E agora estudam Daniel e Apocalipse. Seus corações estão abertos ao Evangelho. Há milhares deles. Lembro-me de Lizzie, do sul de Chicago, quando Mike bateu à sua porta há alguns anos atrás. Mike era representante da Voz da Profecia e atendia os pedidos que chegavam em nosso escritório em Chicago. Quando bateu à porta de Lizzie, disse: Eu sou Mike Jones, da Voz da Profecia, um dos representantes locais. Resolvi bater em sua porta hoje e visitá-la para compartilhar com você um dos livros do nosso programa. Este é um presente especial por você ser uma espectadora fiel. Enquanto ele sorria, ela disse: obrigado por vir. Estou esperando há 20 anos. Ele respondeu: o que quer dizer? Ela disse: entra, eu explico. Então Mike entrou e ela disse: eu nunca fiz um curso da Voz da Profecia, mas meu esposo fez há 20 anos passados. Ainda tenho as lições. Meu marido faleceu há 20 anos, mas guardo as lições perto da cama. Todas as noites revejo parte de uma lição e faço isto há vários anos. Eu vou pegar as lições. E foi buscar as lições de 20 anos e mostrou-as a Mike. Como resultado daquele contato, Lizzie, Calvin, um professor associado da escola dominical de uma das maiores igrejas que guardam o domingo em Chicago, 3.000 membros, Veleta, esposa de Calvin, uma amiga deles, Ethel, como resultado daquele único contato, foram batizados. Vou mostrar-lhes como construir pontes a partir de nossos programas de rádio ou TV e transformá-los em estudos bíblicos. Estes programas não têm representantes locais, exceto os membros da igreja.
O pastor Wendman desperta um interesse. O pastor Demétrio também desperta um interesse. O pastor Brooks, igualmente, desperta um interesse. E também o pastor Richards, da Voz da Profecia, desperta um interesse. Mas, se os membros da igreja local não atenderem a esse interesse, ele ficará adormecido. Satanás poderá sufocá-lo logo que surge. Vou mostrar-lhes como transformar em estudos bíblicos o interesse nos programas. Talvez seja um ministério que Deus reservou para vocês. Talvez Deus queira que gastem 3 ou 4 ou talvez 5 horas por semana. Talvez seu ministério seja atender a esses interessados usando uma noite por semana. Mas como fazê-lo? Perguntam. Como participar desse programa de atendimento aos interessados dos programas? Desenvolvemos uma pesquisa simpática e bastante prática, que pode ser feita por telefone ou de porta em porta. A pesquisa é algo assim. Vamos supor que eu a esteja fazendo de porta em porta. Então eu bato na porta. Qual é a primeira regra quando bato na porta de alguém? Sorrir. Jamais teremos uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Sorriam. Depois que dou um sorriso quando bato a porta. Qual é a primeira coisa que a pessoa pensa quando alguém chega em sua porta? Suponha que você esteja jantando e a campainha toca. Qual é a primeira coisa em que pensa? Quem é, certo? Qual é a segunda coisa em que pensa? O que deseja? Qual é a terceira coisa? Quanto tempo vai demorar? Eu espero que fique pouco tempo, porque preciso acabar o jantar, certo? Quem é, número 1? O que quer, número 2? E quanto tempo vai demorar? Quando você bate a porta de alguém, nos primeiros segundos terá de comunicar quem você é, o que quer e quanto tempo vai demorar. Então, quando bato a porta, sorri e digo, prazer, eu sou Mark Finley, representante de George Vanderman, do programa Está Escrito. Estamos contentes porque assistem ao nosso programa. Estou fazendo uma breve pesquisa que levará apenas alguns minutos e nos ajudará a melhorar a qualidade do programa. Posso fazer-lhe umas poucas perguntas e também dar-lhe um presente do pastor Vanderman e do Está Escrito? A primeira pergunta da pesquisa é: o senhor assiste regularmente ao programa? Ou enquanto mudava de canal, assistiu casualmente a um dos nossos programas? Ou é um ouvinte habitual? Bem, eu estava passando pelos canais. Sabe, é um programa sobre saúde chamado Prato Vegetariano, e como eu me interesso, costumo assisti-lo. Por isso eu passei por ele. Ou eu não perco um programa. Assisto todos os domingos. Eu faço isto há quase 15 anos. Viram o que faz a primeira pergunta? Ela me diz se a pessoa assiste casualmente ou se o vê sistematicamente. Em seguida eu pergunto, quais programas mais o agradam? Os programas sobre saúde lhe agradam mais? Ou nossos programas sobre a vida cristã? Gosta de nossos programas sobre profecias bíblicas? Quais programas mais o agradam? Em terceiro lugar, o senhor nos escreveu solicitando um de nossos livros e eu gostaria de saber se o senhor já o recebeu. Às vezes o correio atrasa, às vezes o escritório se confunde. O senhor recebeu os materiais que solicitou? Então esperamos a resposta. Em quarto lugar, o senhor notou que o título de nosso programa Está Escrito? Cada programa do pastor Vanderman se baseia na Bíblia. Isto é uma coisa que eu aprecio no pastor Vanderman. Tudo se fundamenta na Bíblia. Ele gostaria de vir aqui pessoalmente, mas, como o senhor sabe, isto é impossível. Mas ele solicitou-me que viesse e lhe desse este presente. É uma série de lições bíblicas chamada Encontro com a Vida. Posso mostrar-lhe como começar a fazer este curso? É uma série de estudos bíblicos que o senhor pode fazer na sua casa mesmo. Elas respondem perguntas que as pessoas fazem hoje. Alguma vez já se perguntou se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mau? Por que há tanta doença e sofrimento? Já pensou se este mundo vai ser destruído numa guerra nuclear ou o que nos reserva o futuro?
Já pensou no que ocorre quando uma pessoa morre? Estas lições respondem estas perguntas com base na Bíblia. Talvez o senhor nunca tenha estudado a Bíblia em profundidade, e estas lições são para pessoas ocupadas como o senhor. O senhor aceita este presente do Está Escrito? Posso tomar alguns minutos seus para explicar-lhe como fazer as lições? Geralmente, neste momento, a pessoa abre a porta e me convida para entrar. Mas eu uso apenas 5 minutos lendo alguns pontos da lição. E termino com uma pergunta. Esta hora é conveniente para eu passar aqui na próxima semana e pegar esta lição, ver se conseguiu fazê-la e dar-lhe uma outra? Mas alguém diz, e se a pessoa não quiser a lição e falar, não, eu não tenho tempo? É aí que você apenas sorri e lhe diz, eu entendo muito bem que o senhor é uma pessoa muito ocupada, mas temos algo mais que pode interessá-lo. Teremos seminários sobre o Apocalipse e sobre Daniel. E gostaria que o colocássemos em nossa lista de correspondência e lhe enviássemos o convite pessoal para o nosso seminário sobre Daniel e o Apocalipse. Há muitas pessoas que hesitam em ter estudos bíblicos em casa, mas não porque não estejam interessadas. Vocês talvez possam estar falando com uma senhora e, por sua reação, parece não estar interessada. Não é que ela não se interesse. Ela sabe que o seu marido está do outro lado da porta, ouvindo. E é ele que não quer que ela se envolva. E se vocês interpretarem a resposta negativa dela como falta de interesse quando ela disser não para os estudos bíblicos e forem embora, podem perder uma interessada. Há pessoas que têm muita privacidade no lar e não querem que vocês entrem em suas casas. Mas se disseres, mantemos classes bíblicas sobre Daniel e o Apocalipse, os grandes livros proféticos que revelam o que será desse mundo, gostaria de participar? Muitas dirão. Eu gostaria de ficar com esse folheto, e eu gostaria muito de ir. Pontes. Do interesse suscitado em nossos meios de comunicação aos estudos bíblicos, há muitos ministérios que Deus quer que sigamos. E ainda outros, muitos outros, dezenas de milhares estão lá fora, milhões estão lá fora, que nunca ouviram nossos programas de televisão ou de rádio. Mas no fundo do coração há o desejo de algo melhor. Se em todo o mundo há aqueles que estão estudando a Bíblia, anelando por luz e pela verdade, nossa tarefa é encontrá-las. Este pequeno cartão diz algo maravilhoso para você. Basta você pedir. Cada pessoa que o recebe tem a oportunidade de destacar a parte que diz, sim, eu desejo participar de uma classe bíblica. Há homens e mulheres que todo sábado à tarde pegam os filhos e saem às ruas colocando estes folhetos nas casas. Depois, oram em casa, no culto familiar, a semana toda. Precisamos ensinar nossos filhos a testemunhar com a idade de 6, 7, 9, 10 anos. Este é o modo como ganhar almas entra no seu sangue. Ó Deus, ajuda-nos a encontrar algumas das pessoas sinceras. Ó Deus, ajuda-nos a descobri-las. Lembro-me de quando bati a porta de Ted e Alice. Lembro-me que quando bati a porta deles, me perguntei por que Deus me mandara para lá. Eles haviam enviado um pedido para estudos bíblicos. Depois de bater a porta, eu disse, Ted, meu nome é Mark Finley. Estou aqui em resposta ao cupom que nos enviou. A propósito, quanto tempo depois de receber um cupom vocês acham que devem visitar quem o mandou? Acham que devem esperar 3 meses? 4 meses? 5 meses?
Geralmente, dentro de 5 dias após tê-lo recebido, visitamos a pessoa que nos envia o cupom. Olá, eu sou Mark Finley. E eu vim procurá-lo, Ted, em resposta ao cupom que nos enviou. Você achava que a resposta viria pelo correio. Mas a razão por que não respondemos pelo correio é que muitos não sabem como proceder quando recebem um material. Como você nos escreveu, poderia ter a bondade de permitir que eu use apenas 2 ou 3 minutos do seu tempo para explicar-lhe como fazer as lições? Certo, Mark, entre. Então eu entrei e me sentei. E eu disse a ele, Ted, muitas pessoas têm perguntas a respeito da vida. O que você gostaria de ser? O que acontece se você morre? Como encontrar paz de espírito? Como você pode estudar a Bíblia e encontrar as respostas reais? Estas lições respondem estas questões. São preparadas para pessoas ocupadas. Ted e Alice ficaram com a lição. Quando voltei na segunda vez para fazê-la com eles, Ted convidou-me para entrar. Era inverno. Ele havia colocado plástico em todas as janelas. Eles tinham um aquecedor a gás e todo o apartamento cheirava a gás. Ted, com uma das mãos, segurava uma garrafa de cerveja e com a outra um cigarro. Além disso, eles tinham 3 filhos com menos de 5 anos de idade. E todos eles pareciam sujar as fraldas ao mesmo tempo. As crianças choravam tanto que Alice achou que a melhor coisa a fazer era ligar o televisor para acalmá-las. Assim começamos nosso estudo bíblico. Com as janelas fechadas, sala com gás, fumaça em toda parte, garrafa de cerveja numa mão, cigarro na outra mão, crianças chorando, piadas de comediantes na televisão. E eu pensei, ó Deus, o que o Senhor pode fazer neste ambiente? Mas, em todas as partes do mundo, há muitos no limiar do reino esperando ser recolhidos. Além da fumaça, além da cerveja, além das crianças chorando, havia uma honestidade nos olhos de Ted. Havia interesse genuíno em sua face. Lembro-me da noite em que apresentei Jesus Cristo para Ted. Do momento em que Ted e Alice se ajoelharam e aceitaram a Cristo. Presenciei quando o álcool se foi e o cigarro também. Vi quando Ted começou a vir à igreja. E que alegria quando, 1 ano e meio depois, vi aquele jovem batizar-se. Eu vi tornar-se um pregador leigo na igreja adventista. Assim, vocês dizem, há interesses despertados pela TV e que precisamos localizar mediante a pesquisa. Sim, há milhares de pessoas que nunca contatamos por meios tradicionais, mas não temos nenhum pedido de visita. E os seus amigos? E os seus entes queridos? Como começamos estudos bíblicos com nossos amigos e parentes? Leiamos juntos esta abordagem de 4 partes e depois as discutiremos. Número 1, demonstre sempre, vamos juntos? Demonstre sempre que se interessa de modo claro. Número 2, desperte interesse por meio da literatura. Número 3, procure oportunidades. Número 4, partilhe respostas bíblicas. Não se aborda uma pessoa diretamente com estudos bíblicos até que se tenha preparado o coração dela com amizade e também com literatura. Lembro-me de minha própria experiência. Eu cresci num amável lar católico. Quando meu pai se casou com minha mãe, ele não era adventista do 7º dia. Ele era um pesquisador e ela era católica. Meu pai andou por 15 diferentes igrejas protestantes até que parou em uma. Meu pai era protestante, minha mãe católica, e eu jamais ouvi discutir religião.
Mais tarde, ele encontrou as respostas para as perguntas que tinha, porque um leigo adventista, Al Lyon, deu-lhe alguma literatura. E ele, depois de lê-la, começou a ter estudos bíblicos com o Sr. Lyon e foi batizado na igreja adventista. Assim, meu pai tornou-se adventista e minha mãe era católica. Eu fui educado em escolas católicas. Meu pai, quando eu tinha 17 anos, começando pelos meus 14, procurou ser um pai bem próximo a mim. Ele não se interessava por esportes, mas eu me interessava por esportes. Então ele passou a interessar-se por minha causa. Lembro-me que jogava num time de basquete. Éramos bons jogadores, mas não tínhamos um técnico e por isso sempre perdíamos. Perdemos o primeiro jogo, o segundo jogo perdemos, o terceiro jogo perdemos, o quarto jogo perdemos. Não ganhamos nenhum, perdemos os 4. Voltei para casa de cabeça quente e ele disse: pai, perdemos 4 jogos consecutivos e nos tornamos a piada do campeonato. Precisamos de um técnico. Meu pai compreendeu na hora e disse: Mark, eu treinarei o seu time. Ele nunca havia treinado um time de basquete na vida, nunca se interessou por basquete. Mas ele se interessava pelo filho e começou a treinar nosso time de basquete. E começamos a ganhar 1 em 4, 2 em 4, 3 em 4, 4 em 4. Chegamos em terceiro lugar e passamos a disputar o título de campeão. Mas a final era na sexta-feira à noite. Meu pai me fez sentar e disse: filho, a sexta-feira à noite é o sábado bíblico. Você sabe que eu sou adventista e que guardo o sábado. Vão jogar e façam o melhor. Quando o jogo acabar, volte logo para casa para me contar o que aconteceu. Estarei em casa orando por vocês. Mas não poderei ir com vocês. Fui ao jogo e dei o melhor de mim. Com uma camiseta molhada completamente, e os meus companheiros e equipe também, o jogo acaba com um apito final e nós vencemos. Corri até o telefone, coloquei uma ficha e falei com o papai. Papai, nós ganhamos, ganhamos. Ele respondeu: venha para casa me contar. Quando a época da pesca chegou, ela sempre começava aos sábados de manhã e ele não gostava de pescaria, mas gostava do seu filho. Ele me disse: filho, você vai à missa domingo de manhã e nós iremos pescar depois da missa. Não no sábado, porque é o dia do descanso. Eu levo para pescar no domingo. Papai demonstrou seu amor por mim de maneira clara várias vezes. Quando eu tinha 17 anos, estávamos juntos todo o verão. Todas as manhãs de verão eu saía de carro com meu pai. Então surgiu a crise em Cuba. Pensei que seria recrutado aos 17 anos. E eu lhe disse: pai, eu acho que vou ser convocado, mas eu não tenho certeza. E se eu morrer na guerra, pai? Estou preocupado, pai. Qual é o significado da vida? A vida após a morte? Tem um folheto para você, filho, leia. Tem um livreto para você, filho, leia. Deu-me literatura. Minha mente continuou crescendo, crescendo. Um dia ele me disse: Mark, gostaria de estudar a Bíblia com você. Ele abriu a Bíblia e começou a estudar. E a luz penetrou em minha mente. Como ganhamos as pessoas para Jesus? Primeiro as amamos. Quando a mente delas se abre, lhes damos literatura. E em seguida nos sentamos com elas e lhes perguntamos: gostariam que lhes mostrasse alguns textos bíblicos? Depois, à medida em que estudamos a Bíblia com elas, procuramos algum motivo para convidá-las. Não devem estudar a Bíblia por 6 meses sem convidá-las para algum programa. Mas devem procurar algum programa e convidá-las. Assim, enquanto meu pai estudava comigo, o pastor Merwin Kidder começou uma série evangelística aos sábados à noite. Só que aos sábados à noite eu ia a um baile no ginásio. E eu tinha que ir de carona. Por acaso, as reuniões evangelísticas aconteciam do outro lado da rua. E meu pai era muito sábio. E ele me disse: Mark, todos os sábados você vai de carona para o baile. Se quiser, eu posso levá-lo. Você nunca chega lá antes das 9 horas e o baile começa às 7h30.
Por que você não vem comigo? Temos uma reunião que começa às 7. Você entra, abriga-se do frio. E depois, lá pelas 8 ou 8h30, você vai ao baile. Assim não precisará ficar na chuva pedindo carona. Eu respondi, boa ideia, eu virei qualquer pregador chato só para não ficar na chuva. Fui com ele. Eu não via a hora daquela primeira reunião acabar. Era a coisa mais chata que eu vira na vida, eu achava. Olhava o tempo inteiro para o relógio e de repente deixei o pregador e corri para o baile. Mas a próxima ficou um pouco mais interessante. Eu fui para o baile um pouco mais tarde. A seguinte foi ainda mais interessante. Ele usou uma grande estátua e falou de Babilônia, Medo-Pérsia, e Grécia e Roma, de uma rocha que esmiuçou a estátua e da vinda de Cristo. No final, eu fui à frente falar com o pregador. Agora já eram 9h30 ou 10 horas, eu não tinha muito interesse no baile. E assim meu pai me disse, você pode ir ao baile mais tarde, quando voltarmos para casa. Saibam que aquele foi o meu último baile. Como levar as pessoas da amizade para os estudos bíblicos? Primeiro mostrem-lhes seu amor sincero. Depois, ofereçam literatura para despertar o interesse. Em seguida, perguntem, gostariam de estudar isto com mais profundidade? Aí sentem-se com elas e abram a Bíblia, oferecendo-lhes estudos bíblicos. Depois, logo que possível, levem-nas a um seminário de Daniel ou Apocalipse ou a reuniões evangelísticas. Deus tem alguém para vocês ganharem. Vocês são a chave para algum coração. Gosto daquele cântico. Senhor, coloca alguém em meu coração e ama esta alma através de mim, para que eu possa humildemente fazer a minha parte e ganhá-la para ti. Oremos. Senhor, sabemos que hoje há muitos no limiar do reino, aguardando ser ajuntados. Sabemos, Senhor, que há aqueles a quem o Senhor deseja que alcancemos para ti. Pai, ajuda-nos em nossos contatos casuais para mostrar-lhes amor, bondade e dar-lhes literatura e depois guiá-los na compreensão de tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém.